Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do Podcast Mão, nesta terça-feira, 17 de janeiro, fechando a preparação do Corinthians, porque amanhã já tem jogo contra o Água Santa na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. Então, tempo curto de recuperação da primeira derrota, decepcionante, a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, onde perdeu para o Red Bull Bragantino, e o Corinthians já fechou a preparação para o jogo de amanhã, Corinthians e Água Santa na Neoquímica Arena às 7h30 da noite, com novidades, Na coletiva de imprensa, o Fernando Lázaro destacou que é bem possível o retorno do Yuri Alberto, claro, já está inscrito, regularizado, e também do Renato Augusto. O Renato Augusto, que foi desfalque na partida de estreia do Corinthians, está cumprindo um cronograma todo especial de pré-temporada. É possível, então, que o Renato Augusto estreie com a camisa do Corinthians nessa temporada de 2023, na partida de amanhã, onde o Corinthians precisa vencer. O Corinthians, que neste momento é o lanterna do Grupo C, está atrás da Ferroviária, do Ituano e também do São Bento, então precisa, claro, da vitória diante do seu torcedor dentro de casa. Vamos falar bastante sobre a escalação do Corinthians, vamos trazer aqui o campinho, a mesa tática também, para a gente resgatar algumas coisas do jogo passado, do que não deu certo, definitivamente não deu certo a ideia de jogo do Fernando Lázaro e o que ele pode estar preparando para esse time do Corinthians para o jogo de amanhã, segunda rodada do Paulistão contra o Água Santa. Antes disso, antes da gente mergulhar no programa, eu peço que você se inscreva, caso você não está inscrito aqui no Podcast Mão, se inscreva, dá essa moral aqui pra gente, ative as notificações e também deixe o like. É muito importante que você deixe o like aí, para vocês não custa nada, pra gente faz uma diferença enorme, porque aí o YouTube reconhece que o nosso programa é legal, o conteúdo é bacana, recomenda para novas pessoas. Então dá essa moral, você que está sempre aqui conosco, deixe o seu like e vamos com tudo. Então, pessoal, o que eu tinha dito aqui, já de início, é que teremos definições e jogadores importantes voltando. O Fernando Lázaro teve vários desfalques, o Adson estava suspenso na primeira partida, fica à disposição. Romero e Matheus Bidu, as duas únicas contratações do Corinthians para essa temporada, muito possivelmente à disposição, assim como o Yuri Alberto e o Renato Augusto. Essas são as grandes novidades do Corinthians. Então, primeiramente, eu queria trazer o campinho aqui para a gente debater junto o esquema tático do Fernando Lázaro. Eu acho que deixou muitos torcedores do Corinthians com a pulga atrás da orelha, porque o losango que ele colocou no meio de campo do Corinthians definitivamente não deu certo. Isso não quer dizer que seja o modelo de jogo que o Fernando Lázaro acredita que ele vai implementar no Corinthians, quebrar, romper com aquele padrão dos caras mais abertos, do 4-3-3 ou do 4-1-4-1, que seja. O que a gente viu na partida de estreia não foi isso, foi um time montado como um losango com 3 volantes, então uma mudança bastante significativa no modelo de jogo. Agora, vou trazer aqui o campinho e a gente vai debatendo juntos do que o Fernando Lázaro tentou fazer e, na minha humilde opinião, deixa eu ver se dá para ver aí para todos, agora sim. Então eu peço que vocês abram a tela aí do seu celular, se você está no celular, deixa no modo tela cheia, que aí vocês conseguem visualizar direitinho isso que a gente está falando. Então no campinho aí que está mostrando para todos vocês, foi o Corinthians da estreia, um Corinthians num 4-4-2, por alguns momentos num 4-3-3, mas foi um Corinthians que não conseguimos identificar qual era a ideia de jogo do técnico Fernando Lázaro. E acho que por conta de todos os desfalques que o Corinthians teve, o Lázaro implementou esse novo sistema aí com a ausência dos pontas, dos caras mais abertos, porque ele não tinha o Adson, ele não tinha o Gustavo Mosquito, ele não tinha o Giovani, que seja, ele não tinha muitos jogadores para fazer essa função. Então, acredito que o Lázaro colocou esse sistema de jogo na estreia
pela falta de opções que ele tinha de jogadores que pudessem fazer esse corredor. Ele acabou utilizando o Duqueiroz nesse tripé de meio de campo pela direita, o Maicon no tripé de meio de campo pela esquerda, algo que não deu muito certo. Acredito que para o jogo contra o Guarani ele vai mexer, porque agora pelo menos ele dá para utilizar o Romero por um lado, onde o Romero funcionou muito bem no Corinthians, pela direita, o Roger Guedes pela esquerda e a volta do Yuri Alberto. Aí teremos um Corinthians, acredito que muito diferente, capaz de fazer um jogo muito melhor do que fez contra o Red Bull Bragantino. Então, o que aconteceu com o Corinthians neste modelo de jogo, principalmente no momento sem bola, foi um Corinthians com muitas dificuldades defensivas, principalmente no setor do Fábio Santos, né? Isso porque em vários momentos o Roger Guedes não era esse cara de acompanhamento de lateral e dar sustentação ao Fábio Santos. Então, por muitos momentos contra o Bragantino, o Roger Guedes ficou dessa linha para frente, ele não voltava. E quem era o cara para ajudar o Fábio Santos, no caso, seria o Maicon. E o Maicon não conseguiu fazer essa função. Então o Fábio Santos ele sofreu demais, porque contra o Bragantino tinha o Arthur, o atacante, e o Hurtado, o lateral direito do Bragantino. Então os dois dobravam em cima do Fábio Santos, sem essa proteção ao Fábio, nem de Roger Guedes, nem de Maicon. O Fábio Santos teve muitas dificuldades. Então espero que para o jogo contra o Guarani, o Fernando Lázaro se preocupe um pouco mais nessa sustentação ao Fábio Santos. É um jogador já de 37 anos que não consegue mais atuar sem a ajuda de seus companheiros nesse momento sem bola. A mesma coisa aconteceu pelo lado direito, o Duqueiroz com um pouco mais de capacidade na proteção ao Fagner, mas ainda assim, no momento com bola, o Duqueiroz é um jogador torto por esse lado, né? Ele recebeu algumas possibilidades de arrematar no gol, mas não é a dele, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de construção, é um cara mais de condução de bola para funcionar como um segundo volante por aqui. O Juliano também foi muito mal, o Júnior Moraes a gente não precisa nem comentar, então foi um Roger Guedes muito isolado. O Corinthians tentava ligar o Roger Guedes e muitas vezes era o Roger Guedes jogando sozinho, com um time muito espaçado, muito distante. Esse foi o Corinthians contra o Bragantino numa partida horrorosa. Então acho que a gente não pode cravar que esse modelo de jogo que está no nosso campinho aí é o que o Fernando Lázaro acredita. É nisso que o Corinthians vai se basear na temporada. Não acho que seja, acho que ele montou esse time aí muito por conta dos desfalques que ele teve na primeira partida. Agora, já olhando para amanhã, quarta-feira, Corinthians e Água Santa, um jogo que o Corinthians precisa vencer, algumas alterações, né? A gente já colocou no título do vídeo aí, Renato Augusto e Yuri Alberto. Então vamos fazer as alterações aqui. Vale lembrar também que o Fausto Vera se machucou, tem uma entorse no tornozelo no primeiro jogo, ainda vai sair os exames para detectar a gravidade da lesão, mas o Fausto Vera já é certo, ele não joga amanhã. Então já vamos tirar o Fausto Vera do campinho. A gente pode ter um Duqueiroz ou Maicon fazendo essa função de primeiro, vou deixar os dois alinhados por aqui. Um Renato Augusto que pode voltar à equipe, o Juliano que deve permanecer, o Roger Guedes e vamos trazer o Yuri Alberto, né? Camisa 9, Yuri Alberto, sai o Júnior Moraes. Essa é a equipe que o Corinthians deve iniciar a partida. Claro, a gente não tem a informação oficial ainda, mas a expectativa é essa, com uma pequena dúvida entre Fábio Santos e Matheus Bidu. Também o Romero pode aparecer, é possível que o Romero comece no banco de reservas, e um Corinthians mais estruturado nessa formação aqui, respeitando um pouco mais do modelo de jogo que o Vitor Pereira utilizava no Corinthians, né? Um 4-3-3 com jogadores mais abertos. Pode ser que a ideia do Fernando Lázaro, algo que ele treinou nessa pré-temporada, tenha muito a ver com isso, talvez num 4-1-4-1 e não mais um 4-3-3. Então a gente teria o Duqueiroz fazendo essa proteção, Maicon e Renato Augusto por dentro, Roger Guedes aberto pela direita e o Juliano aberto pela esquerda, perdão, e o Juliano aberto pela direita. Pode ser o Romero, pode ser o Juliano. Por que eu estou acreditando nisso também?
porque se a gente lembrar aquele 4-1-4-1 famoso do Tite lá de 2015 lá atrás, ele tinha o Malcom lá na esquerda, né, um velocista, e o Jadson, que era um meia central deslocado pela direita, um cara mais construtor de um lado e um cara mais atacante pelo outro. Então pode ser que o Fernando Lázaro queira repetir esse padrão tático com a participação desses jogadores, que agora ele vai ter à disposição, como o Renato Augusto e o Yuri Alberto. Então a gente pode esperar um Corinthians numa variação num 4-4-1, podemos ver um 4-3-3 com o Renato encostando mais aqui, Duqueiroz e Maicon formando essa dupla de volantes. O Corinthians pode variar no sistema dessa forma. Juliano ou o Romero, cadê o Romero? Vamos colocar o Romero por aqui. A ausência do Juliano, e aí a gente tem o Romero, que é um jogador com características diferentes do Juliano, né? Um cara que, apesar dos 30 anos, ainda tem um poder de aceleração do jogo muito mais que o Juliano, que é um cara mais construtor, mais cadenciado. Acho que eu vejo um problema grande quando o Corinthians tem Renato Augusto e Juliano juntos, porque me parecem características próximas, né? São dois jogadores de mais cadência, de mais troca, e não tanto de aceleração. Aliás, a aceleração é um problema que o Corinthians vai ter e já teve na partida de estreia, né? Um time do Corinthians muito mais com características de controle da posse do que propriamente de acelerar as jogadas. Então não tem o Gustavo Mosquito, pode pintar o Adson como uma grande surpresa. O Adson tá acostumado a fazer essa função aqui pela direita, pode ser ele também. E aí eu acho que já muda bastante o jeito do Corinthians. Eu acho que a primeira impressão contra o Red Bull Bragantino não foi boa, não foi legal, muito pelas características dos jogadores, né? Então, deixa eu abrir aqui novamente o Corinthians que foi contra o Bragantino, para a gente explicar um pouco em cima das características, porque a coisa não funcionou e porque deveria ter funcionado, porque na partida contra o Bragantino o Corinthians tinha o Fausto Vera, o Maicon e o Juliano, que em tese são jogadores que têm esse poder de controle do jogo, são jogadores do passe, do controle da posse de bola. Então, pelas características, o Corinthians deveria ter conseguido ficar mais com a bola do que de fato ficou contra o Bragantino, pelas características desses jogadores aqui. E teve um grande problema, né? O Corinthians, quando retomava a bola, não tinha poder de acelerar o jogo. Então ele não tinha, obviamente, isso com o Fábio Santos. O Roger Guedes é um cara que joga aberto, atacante, mas ele não é velocista. O Duqueiroz tentava fazer esse movimento para acelerar por esse lado aqui, mas falta qualidade para exercer esse tipo de função. Então quem era o cara da aceleração do Corinthians contra o Bragantino? Era só o Fagner. Quando o Fagner vinha à frente, o Corinthians clareava um pouco mais, mas claro, ainda muito distante. Então, para mim, na primeira partida, pelas características, o Corinthians não conseguiu executar a estratégia que o Fernando Lázaro se propôs. E vou além. Pelas características desses jogadores, o Corinthians, que teve uma conduta mais defensiva, trabalhou nesse bloco mais baixo aqui contra o Bragantino, tentando se defender. Só que ele tem um grande problema, né? Porque quando ele retoma essa posse de bola no seu próprio campo, mais uma vez, ele não tem a capacidade da transição. Ele não tem o contra-ataque, ele não tem jogadores de velocidade para puxar esse contra-ataque. E quando o Corinthians conseguiu alguma coisa, foi sempre numa bola longa que buscava o Roger Guedes. Só que aí o Roger Guedes sem companhia, porque o Júnior Moraes não consegue dialogar com nenhum jogador, né? Porque é muito fraco. Roger Guedes ficava numa situação muito isolada, muito distante desse restante do time, que é pesado, é lento. O Maicon é um volante que não é veloz, é um volante lento. Fausto Vera é o cara da distribuição, do passe, não é o cara de aparecer como jogador surpresa, elemento surpresa, nem nada disso. O Duqueiroz poderia ter sido esse cara. Ele até tentou fazer essa função, mas como eu disse, não é a dele. E o Juliano, se pedir para o Juliano fazer o que o Renato Augusto faz, o Corinthians vai ter problemas, porque ele não é o cara da distribuição. O Juliano também não é o meia que pensa o jogo, é um meia muito mais de chegada à frente. Foi assim que ele
foi o artilheiro do time na última Copa do Brasil, foi sempre com gols dentro da área. Se a gente lembrar, todos os gols do Juliano na Copa do Brasil do ano passado foram gols de dentro da área. Então é um cara de chegada. Não é o cara da distribuição, não é o cara que faz o time rodar a bola de um lado para o outro. Então por isso o Corinthians teve muitas dificuldades nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Agora, a gente pensando nesse novo Corinthians contra o Guarani, com a entrada do Renato Augusto, com a entrada do Yuri Alberto, pode ser Romero, pode ser Adson, pode ser o próprio Juliano. Então vamos voltar aqui com o Renato Augusto, o Fausto Vera tá machucado, não joga, Duqueiroz, Maicon, Juliano, Renato, Guedes, e aí faltou o nosso Yuri Alberto aqui, né? E aí já imagino que seja um Corinthians muito diferente, com características melhores para o funcionamento coletivo. Você ainda tem o Maicon, que precisa jogar melhor, mas tem uma boa qualidade de passe, isso ele sabe fazer. O Duqueiroz, que é um cara de condução de bola, que tem a intensidade física para bater na frente e voltar. É um jogador que, pela função, é importante para o desenvolvimento coletivo da equipe. O Renato Augusto, que sim, é o cara da distribuição, é o cara que pensa o jogo, é o cara que vai controlar mais a posse de bola, muito melhor do que o Juliano. Você tem o Roger Guedes, que é um cara muito bom na finalização, bom no 1 contra 1, no drible, não é um velocista, mas aí pelo lado direito você ganha novas opções, né? Você tem ou o Romero, que pode fazer o lado direito, que ele faz muito bem, tanto no momento sem bola, na proteção do corredor, quanto esticando esse campo aqui, puxando o contra-ataque, dando mais transição em velocidade, ou até o Adson, né, que agora volta, fica à disposição, está acostumado a fazer essa função. Agora o Adson é um cara que afunila mais, né? Como ele é um canhoto e joga aqui pela direita, ele não vai esticar o campo, ele não vai dar essa profundidade que o Romero daria. Mas ele pode trazer por dentro essa bola, dialogar mais com o Renato Augusto, e no momento que o Adson entra mais puxando pela perna esquerda aqui, ele abre o corredor para o Fagner fazer a ultrapassagem, né? Então o Fagner é um jogador importante nesse modelo aqui. Então acho que o Corinthians pode jogar muito nesse sistema, que já vai ser um time muito diferente do que foi na primeira rodada. Aquele losango com 3 volantes, com o Maicon, Duqueiroz e o Fausto Vera, para mim não funcionou e não funciona. Muito pela falta de auxílio aos laterais, principalmente ao Fábio Santos. O Fábio Santos precisa dessa ajuda. Então nesse jogo contra o Água Santa, em que pese a fragilidade do Água Santa, também é importante que o Roger Guedes volte aqui nessa recomposição, ajude o Fábio no momento sem bola, o Adson ou o Romero ou o Juliano também volte nesse setor, ajude o Fagner nessa recomposição. Do Queiroz e Maicon, 2 volantes mais estruturados aqui, e o Renato Augusto mais solto, né? Sem tantas obrigações defensivas. No momento sem bola é um Corinthians no 4-4-2, no momento com bola aí é um Corinthians que pode virar um Corinthians no 4-3-3, pode ser um Corinthians no 4-1-4-1, com o Duqueiroz mais centralizado, o Maicon um pouco mais à frente, o Renato trabalhando por aqui, Adson nesse setor, o Roger Guedes aqui. Então é um Corinthians que pode transitar nesses modelos, acho que deve seguir essa linha, né? Muito preocupante um técnico novato como é o Fernando Lázaro chegar e no seu primeiro jogo já romper com o sistema que os jogadores já estavam acostumados, que o Corinthians já está acostumado, né? Há quanto tempo o Corinthians não joga com esses extremos aqui pelos lados, né? E com meia mais central. No modelo que ele colocou contra o Bragantino é um rompimento de ideias, com um losango no meio de campo, sem tanta preocupação, sem tanto cuidado com a exposição do Fábio Santos, principalmente porque ele sofre muito sozinho na marcação. Ele precisa dessa ajuda de alguém que cubra esse corredor por aqui. Mesma coisa acontece por aqui, só que o Fagner dá conta, né? O Fagner ainda é um jogador que ainda tem vitalidade física, ele ainda dá conta desse momento da marcação. Maior preocupação é o setor aqui do Fábio Santos, e o Roger Guedes vai precisar fazer esse trabalho tanto cobrado pelo Vitor Pereira no ano passado, que o Roger Guedes vai ter que continuar fazendo. É essa forma que eu vejo um Corinthians com um funcionamento coletivo um pouco melhor
para enfrentar seus adversários daqui para frente. Aquela ideia de 3 volantes, um losango no meio de campo, definitivamente não deu certo. O Corinthians não fez nada bem contra o Bragantino, não se defendeu bem. Se essa era a proposta, e me parecia que era a proposta, o Corinthians não conseguiu executar, o Cássio saiu como um dos grandes destaques, e quando teve a bola no pé, o Corinthians também sofreu demais contra o Bragantino, que marcava muito à frente, tentava tirar a primeira saída, e o Corinthians não tinha escape, não tinha velocidade, não tinha jogadores de transição, então foi um Corinthians que não existiu contra o Bragantino, num outro modelo, com outros jogadores, claro que Renato e Yuri Alberto melhoram demais o nível técnico da equipe, mas muito mais pelo modelo. Acho que o Corinthians tem que voltar a ter os seus extremos pelo lado, né? Seja o Juliano por aqui, seja o Adson, seja o Romero, tem opções, o Fernando Lázaro tem opções agora para essa próxima rodada, como ele não tinha. Então eu acho que o funcionamento coletivo pode ser um pouco melhor, e é bom que seja, né? Porque o Lázaro precisa rapidamente apagar a primeira impressão que foi o Corinthians contra o Bragantino. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Renato Augusto e Yuri Alberto possivelmente, provavelmente serão titulares nesse jogo contra o Água Santa, segunda rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Água Santa, amanhã, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, tá certo? Olha, então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva aqui no canal do Podcast Irmão, deixe seu like, dá essa moral aí pra gente e estaremos juntos, hein? Amanhã eu tô de volta por aqui em live, em formato de live, estarei eu e Rodolfo Capelas para nosso tradicional live do pós-jogo. Eu espero todos vocês por aqui no canal do Podcast Irmão. Deixe seu like, se inscreva no canal, valeu a todos, um grande abraço, até a próxima.